Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist do duelo de bots. E a gente tem aqui uma partida do TCC18 que rolou esse ano, 2020, entre as melhores engines do mundo. Aí a gente tem o Stockfish e o LC0 ali, Latias 0, foram para a final, jogaram aí uma série de partidas. Depois eu vou comentar aí o resultado do match. E a gente vai olhar então agora essa partida Stockfish de brancas contra a Lila 0. E o Stockfish abre com D4. Vale dizer que as aberturas, pessoal, são pré-determinadas, tá? Então, essas engines jogam diversas, centenas de partidas nas mais variadas aberturas pré-definidas. E aí quando uma engine joga essa abertura de brancas, depois na partida seguinte ela joga de negras e assim por diante vai seguindo o match, tá bom? Então temos D4, F5, aí a defesa holandesa, temos G3, cavalinho F6, bispo G2, E6, cavalo F3, bispo E7, simplesmente desenvolvendo, C4, as brancas ganhando espaço no centro, roque, e aqui D6 pelas negras. Então aqui, pessoal, a gente já vai para o lance número 7, e aqui a gente já considera que os 6 primeiros lances são de abertura padrão aí, pré-estabelecidos, tá? Daqui pra frente a gente tem a liberdade aí das engines. O Stockfish segue aqui com cavalo C3 e aqui dama em E8. É uma ideia super comum de quem joga holandesa, sabe disso. A dama se direciona para a ala do rei na maioria das vezes, também dá apoio aqui para E6. A partida seguiu com B4, ganhando bastante espaço na ala da dama, C6 aqui pela Lila 0, bispo em F4, cavalo de bem D7 desenvolvendo, e aqui B5. Eu achei muito interessante essa expansão aí com B4 e B5. Temos cavalo em E4, o cavalo da holandesa, ele ocupa aí o posto de E4, e depois de cavalo por E4, F por E4, o cavalo está atacado, cavalo D2, e aqui D5 simplesmente protegendo o peão central. Temos torre C1 aqui pelo Stockfish, bispo B4 atacando o cavalo, cavalo B1, bispo volta para E7, cavalo D2, bispo B4 e a partida empatou aqui. Tô brincando, pessoal, e a partida continua agora com dama B3 atacando aí o bispo. E aqui a Lila 0 resolve abdicar do par de bispos e capturar o cavalo. Então temos aqui bispo por D2 pela Lila 0, bispo por D2 e o cavalo se direcionando para F6. Temos C por D5, E por D5, B por C6, B por C6. E a gente vai então com esse tema aqui, né? As pretas têm um peão alvo, um peão fraco aqui em C6, um peão atrasado, e ele vai ser alvo aqui. O Stockfish não perde tempo, imediatamente segue com dama em A4, colocando pressão no peão de C6. Temos bispo D7 protegendo e agora dama em A3, evitando aí o avanço do peão com C5. Temos bispo em temos A5, desculpa, ganhando espaço aí na ala da dama, e agora bispo em F4. H5, a Lila 0 vai atacando nas duas alas. F3 aqui, um lance muito corajoso pelo Stockfish. É muito difícil a gente fazer um lance como F3 que detona aqui a cobertura do rei e cria um buraco aqui em E3. Mas os computadores são os computadores, eles sabem o que fazem, sabem quando podem, né, assumir esses riscos que pra gente seriam risco, mas pra eles são cálculos, né? Então a partida aqui segue com torre em F7, agora bispo D6, né, dominando completamente aí a casas escuras, evitando também torre aqui em E7. Temos bispo em F5 e agora H3. Olha só a coragem aqui do Stockfish, vai avançando com essa cobertura de peões do rei. A4 e agora G4 atacando o bispo. O bispo vem para G6 e torre C3, a subida aí da torre. Quem sabe essa torre vai querer vir para a terceira horizontal em algum momento, escorregar aqui na terceira horizontal em algum momento. Temos torre B7 aqui pela Lila 0. F4, então aqui o Stockfish conseguiu impedir a abertura aí da posição, foi avançando com F4, temos H por G4, H por G4 e cavalo por G4, Stockfish entregou aí um peão. Será que vai ter compensação isso daí? Porque agora o rei está sem cobertura, Lila 0 ganhou mais um peão aí na posição, vamos ver. O Stockfish segue com F5 atacando o bispo e o bispo vem para H5. Temos torre G3, E3 aqui pela Lila 0, então ganhando
mais espaço, mais mobilidade aí para suas peças. E agora torre em H3 aqui pelo Stockfish, colocando pressão no bispo. Torre em A6 aqui pela Lila Zero. São lances realmente muito profundos, né? Quem faria a torre em A6 nessa posição? Eu te pergunto, eu vou voltar aqui, eu te pergunto, você consideraria o lance torre A6 nessa posição? Eu nunca consideraria a torre A6 com um monte de coisa acontecendo aqui no tabuleiro, né? A dama escrava protegendo o bispo tendo que proteger o cavalo. Sei lá, eu pensaria aqui em jogar cavalo F6, que um lance deve ser ruim pra caramba. Ou sei lá, alguma outra coisa, dama em F7. Mas não, né? Torre em A6. Então aqui realmente mostrando que partida de engine é realmente fora da compreensão humana na maioria das vezes. Bom, bispo em F3, torre de A em B6. Então olha só, agora a gente entendeu, né? Como você faz aqui para dobrar as torres e dominar a coluna B. Bom, a gente viu que não dá para a torre vir para B8, né? Então aqui a solução foi torre A6 para torre B6. Depois que faz é fácil explicar o passado, né? Então vamos lá, torre A6, bispo F3, torre B6. Bom, a partida seguiu com rei em G2 e agora torre em B1. Olha só a Lila Zero se infiltrando na posição, torre por B1 e aqui bispo em E5. O Stockfish trava aqui, né? Bloqueia a dama e fica fazendo pressão nas casas de F6 e G7. A partida seguiu com cavalo por E5, bispo por H5, só que é legal de ver, né? Então esse lance aqui, ele abre aqui a possibilidade da captura do bispo com o tempo sobre a dama. Vamos ver, agora complicou tudo. Cavalo por E5, bispo por H5, né? A dama agora está atacada, o cavalo está atacado e o que fazer? Claro, complicar ainda mais. Cavalo C4 aqui pela Lila Zero, atacando a dama do Stockfish. Dama por A4 e agora dama em E4 cheque. Então se a gente for ver, a questão material tá igual. 4 peões para cada um, né? Aqui o Stockfish recuperou o seu peão que ele gambitou lá atrás. E agora tá sofrendo essa pressão aí. Dama E4 cheque. Torre F3 cobrindo e torre E1 atacando agora a Lila Zero, botando pressão aqui no peão. É muito difícil proteger essa posição, mas o Stockfish segue firme aqui, segue com vontade. Segue com dama em A8 cheque, rei H7, dama por C6. Então permitindo aqui a captura com torre por E2. No entanto aqui a Lila Zero faz o lance rei em H8, tá bom? Que é considerado aí um bom lance pelas engines. Rafael, por que a Lila Zero não fez aqui torre por A2 cheque? Aqui depois de rei H3, veja só, as pretas não tem mais nada. A torre está protegida pelo bispo, o peão aqui está protegido, não tem mais cheque e o rei está em apuros, né? Então qualquer lance aqui, por exemplo, o cavalo em A5 atacando a dama, poderia seguir aqui com dama G6, rei H8, dama em A6 botando pressão no cavalo. E aqui não tem mais o que fazer, né? Se voltar o cavalo, mais uma vez, tá levando checkmate. Dama em A8, né? Rei H7, bispo G6, seria uma possível continuação. Rei H6, dama H8, a gente teria uma caçada aí ao rei, né? Rei G5, torre G3, e aí acabou, né? Tem que cobrir aqui com a dama, e aí vai levar um checkmate aí. Opa, escapou aqui, o mouse sleep. E aí dama H4 entregaria checkmate, tá? Então por isso que aqui não dá pra, olha que loucura, né? Não dá pra jogar torre por E2 porque vai levar checkmate dali a 10 lances, né? Então por isso que aqui a partida seguiu com rei em H8, né? Quem pensaria em jogar rei H8, mas é o lance. E agora F6 aqui, o Stockfish tentando abrir a posição, a coisa tá complicada. A partida segue com cavalo D2 atacando a torre. E agora dama C8 cheque, rei H7 e dama D7 ameaçando aqui checkmate com dama por G7. Temos rei em H6 e agora uma sequência muito bonita. Primeiro F por G7 ameaçando a promoção. Temos cavalo por F3, a Lila Zero capturando, tá com uma torre a mais aí na posição. Mas agora uma sequência muito, muito bonita. Se você quiser dar pausa, tentar imaginar, solta a imaginação aí, pense num absurdo, pois o lance jogado realmente é um absurdo. E eu espero que você tenha, claro, tido muita imaginação, não precisa ter enxergado tudo, mas se você pressentiu aqui, né, que dava para promover para um cavalo, por que não, né? E aí o Stockfish segue então com G8 promovendo para cavalo com cheque. E aqui é muito legal essa posição. A partida seguiu com rei em G5, mas se tivesse capturado o bispo, tá levando o cavalo em F6, cheque caindo a dama na sequência. Então o rei está evitando aqui de vir para H5, o rei vai para G5, mas uma perseguição implacável começa.
aqui forçar o rei para a casa de H5. Primeiro com dama G7, forçando aqui mais uma vez provocando a captura do bispo. O rei se escondeu aqui em H4, mas não tem jeito. Dama em G3, cheque. E agora o rei só tem uma casa, H5. Rei por H5. E agora sim o cavalo vem para F6 com cheque. Temos rei em H6, cavalo por E4, mas a partida não acabou. Torre G1, cheque. Atacando aí o rei, fazendo um raio-x, vai ganhar a dama na sequência. A partida seguiu com rei por F3 e agora primeiro F por E4, D por E4. Esse lance vem com cheque, né? E agora não dá para o rei capturar aqui qualquer um desses peões, senão tá caindo a dama, vai ficar com uma torre a menos. Olha que situação. Por isso a partida seguiu com rei G4, o lance vencedor, protegendo aí a dama. E depois de torre D1, a Lila Zero faz esse lance, mas abandona a partida aqui na sequência. Aqui fez um lance provocativos, não quero sua dama, e saiu do tabuleiro, né? Mais ou menos isso, né? Mas aqui se tivesse capturado a dama, perderia do mesmo jeito, porque é um final vencedor aqui para o Stockfish, né? Se tivesse capturado a dama depois de rei por G3 e rei G5, por exemplo, para não deixar o rei encostar aqui nesses peões, simplesmente A4 e pela regra do quadrado, aqui se a gente desenhar, né, um quadrado aqui, colocar uma diagonal do peão até o fim do tabuleiro e desenhar um quadrado, a gente vê o quadrado de promoção do peão. Se as pretas conseguem entrar no quadrado, então as pretas alcançam o peão. Se as pretas não entram no quadrado, o peão será promovido. E aí pela regra do quadrado, então, o peão será promovido, né? Então esse final é um final vencedor para o Stockfish. Que partida, né? Não dá para saber quem tá ganhando, né? Você não sabe, até acabar a partida, você não sabe quem que tá ganhando, né? Então é muito legal isso. O relatório realmente fica totalmente prejudicado de mostrar, né? A engine não consegue, pelo menos a engine normal, padrãozinha aí de internet, então não consegue detectar, né, o que de fato aconteceu na partida, e quando vê já foi, né? Tenta explicar aqui algum erro, imprecisão e tal, mas aqui puxou o saco do Stockfish, né? Deu tudo perfeito aqui pro Stockfish e falou que dá Lila Zero, mas não sabe explicar, quando dá esses erros já tá pior e tal. Mas é interessante observar isso, né? Agora o match acabou vitorioso aí para Stockfish, tá? 54-46 foi uma diferença grande de pontuação. Então o Stockfish foi revisado, né? Tem uma equipe imensa por trás aí do Stockfish, surpreendeu a todos, porque a Lila Zero vinha vindo no caminho aí do Google Alpha Zero, vinha mostrando aí, né, que as neural nets, as redes neurais aí, o reinforcement learning, todos esses algoritmos de inteligência artificial aí da Lila Zero não foram suficientes ainda para vencer o Stockfish no match. Agora, vale dizer, né, são matches muito longos, tem a questão das aberturas, mas vamos cá entre nós, eu acho que é justo dizer que o Stockfish realmente foi melhor, né? Se deu melhor aí no torneio, e agora o desafio continua aí, tanto para a turma da Lila Zero quanto para o Stockfish. Tá sempre essa corrida aí de bots para ver quem vai ser o melhor bot, né? Por enquanto o Stockfish, né, venceu aí, portanto, o TC C18 em 2020 e se consagrando aí, se consolidando como a engine com melhor performance aí no mundo atualmente. Tá bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!